Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano, inicia agora o cenário em vídeo, hoje dia 17 de janeiro de 2020, 11 horas e 14 minutos. Convido a todos para entrarem na página toptraders.com.br, colocarem nome e e-mail aqui para que vocês recebam o informe cenário, comunicação de cursos e demais iniciativas. E no nosso canal, atingimos 13 mil inscritos, muito obrigado, tenha eu Seja Bem-vindo à Bolsa à sua disposição. E na descrição dos vídeos, além de Seja Bem-vindo à Bolsa e do link para chegar na nossa página de forma mais fácil, tem o link do nosso Telegram gratuito, onde eu posto conteúdos exclusivos. Pessoal, vamos em frente. Desejo desde já um excelente pregão e um ótimo final de semana. Bom, daqui a pouco, exatamente às 11 horas e 30 minutos, nós teremos a abertura do mercado americano. O que a gente vê aqui na tela do Yahoo Finance? S&P Futuro sobe 0,29, Dow Jones Futuro 0,32, Nasdaq 0,45, petróleo sobe 0,5% e o EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York sobe 1,2% no pré-market. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui para, de repente, pegar a abertura americana e pegar ao vivo? Vamos falar de fluxo primeiro? E aí a gente faz criptomoedas, tal, e pega a bolsa americana em tempo real. Pessoal, Ibovespa Futuro, lembrando que o fluxo é uma das máximas da nossa filosofia operacional. No dia 10 eles estavam com 195.781 contratos na venda. Até ontem, né, hoje de manhã, amanhecendo com menos 644, quer dizer, venderam absurdamente o índice futuro. Só que os institucionais que estavam com saldo positivo de 181.080 estão com 238.619, quer dizer, a briga, a guerra entre ambos continua. No mercado de ações estrangeiros só fazem vender, como diria o poeta, estão com 5.014.044 na ponta vendedora. E no dólar, que essa semana subiu, o Banco Central faz de conta que não é com ele, não faz leilões. Simplesmente começaram com 117.623 saldo positivo, estão com 139.794. Institucionais menos 178.775, mantiveram, até reduziram, menos 176.323, quer dizer, os estrangeiros empurraram realmente o dólar para cima. Ok? Falar aqui de criptomoedas. Vamos aqui no gráfico. E fiquem atentos, pessoal, segunda-feira começa a temporada de balanço. Na verdade, foi inaugurada pela Camil na semana passada. Misteriosamente, muita gente ficou confusa, achando que ia começar a temporada. Na verdade, não. Eu confesso que eu não sei a razão, mas oficialmente é segunda. Bom, vamos falar de Via Varejo, já que ela está na tela, né? Então a Via Varejo, um pregão corretivo aqui fora da banda, dentro da banda, mas não pretendo mexer, vou manter a posição normalmente, ok? Então falemos de criptomoedas. Então o Bitcoin aqui na tela. O Bitcoin funciona 24 horas, né, 7 dias por semana. Simplesmente, eu acho que não é o momento de entrar na compra, mas se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria. É uma correção na parte alta do Marobuzu. Só numa correção de 3, 4% eu acho que justificaria. É mais para administrar para quem teve mais punch ali e comprou mais embaixo. Aí nós temos o Bitcoin Cash, né? Percebam algo interessante no Bitcoin Cash, pessoal. O Bitcoin Cash ele opera sobre esse topo, ó, sob esse topo. Sobre ou sobre, depende no caso, né? Aqui é 333 dólares com 50. Ele está trabalhando nessa região, pode ser realmente um suporte. E ao atingir essa outra aqui em torno de 360 dólares, ele sentiu, né? Então eu acho que é mais para administrar, mas é aquela história. Se eu fosse obrigado a tomar uma decisão, sem ter opção, eu compraria. Sabe por que eu falo isso? Às vezes o camarada trabalha como tesoureiro, ele é trader de um banco, de uma asset, de uma corretora, e ele chega, ele recebe uma ordem. Simplesmente ele tem que se posicionar. Simples assim.
Então, ele tem que se posicionar. Só que, por exemplo, nós, a gente tem a opção de montar a posição, não montar, enfim. Deixa eu só dar um ok para minha equipe. A minha equipe está dizendo o seguinte, pessoal, que a partir da semana que vem, provavelmente, a gente vai começar a capturar a pré-lista para a imersão de março. As aulas ao vivo serão no dia 24 e 25, vai ter aula extra dessa vez, vai ter grupo de Telegram também. Então vocês vão gostar aí do pacote, vai ter fluxograma como brinde, coisa e tal. Um bônus que a galera gostou muito na última. Então o Litecoin é a mesma coisa, correção na parte alta, tal. E aí nós temos o Ethereum. Hoje o meu palpite, Corinthians Atlético Paranaense na copinha, Corinthians 3, Atlético Paranaense 0. E o Luan é o novo Maradona, como eu falei outro dia. O Ethereum é isso, rompeu uma LTB, correção na parte alta, eu compraria no cenário corretivo. Falando sobre o petróleo, Crude Oil WTI, negociado na NYMEX em Nova York. É uma região propícia para uma compra, eu comentei ontem porque teve um martelo acionado aos 58 dólares com 35, a região de LTA e também fora da banda, dentro da banda. Falando sobre o Brent negociado na ICE em Londres, onde eu tenho mais alunos que operam Brent do que o WTI. Não chegou a tocar exatamente milimetricamente a LTA, mas foi fora da banda, dentro da banda. É uma compra ousada, mas eu penso que é compra. Ok? Falar de bolsas. Ásia e Europa. Ásia e Europa, alta generalizada. A Inglaterra, alta de 0,96. Alemanha, 0,77. França, 1%. Nikkei subiu 0,45. China ficou de lado. A bolsa chinesa, se a gente for ver aqui, pessoal, ela tem uma movimentação admissível, né? Primeiro, vejam essa linha que eu estou traçando. É uma região de forte suporte, seria até natural essa região ser testada, gap fechado, média de 21, a região de 3.040. Então não vejo nenhum problema, esse gap pode chamar o preço no cenário positivo. Nós temos o índice DAX na Alemanha mantendo, preservando uma franca tendência de alta. É um gráfico bagunçado, mas é um gráfico altista, então nenhuma alteração. Pô, professor, mas esse crash, essa grande queda que estão dizendo aí, eu acho que até vai ter uma queda importante, mas não agora. Perceba que o índice FTSE rompeu toda essa congestão através de uma Marubozu. Rompeu um pivô, tem cara aqui de um mastro bandeira, movimento de contração, né, pessoal? Parecido com o que fez a Via Varejo até, né, recentemente. Algo mais ou menos assim, né? Sabe aquela história? Sobe muito forte, aí contrai, né? Então é isso aí. IFNC, índice de setor financeiro. Quando as bolsas americanas abrirem, a gente olha o VIX, as bolsas americanas também. O IFNC, nós já havíamos adiantado ontem que ele tinha deixado um sinal de fundo. Esse sinal é um sinal duplo, porque além de ter um arame entre os dias 15 e 16, tem esse fundo, que é o 12,855, que tinha sido falsamente rompido. Então eu vejo com bons olhos isso aqui. Se nós colocarmos aqui um gráfico semanal, a gente percebe que se fechasse nesse momento estaria em alta, mantendo um viés altista, preservando a média de 21, então eu vejo com bons olhos. Aí podemos estudar BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil, por exemplo, se a semana fechasse nesse momento, teria alta de 0,5%. Percebamos no semanal que a média de 21 foi tocada, assim como essa LTA. E olha esse topo, 49,71, está acima. Sinal importante. Aí Bradesco, BBDC4. Semana fechasse agora, ó, alta de 3,11. Né? Também tocou uma LTA, podemos ver na imagem, né? Então Bradesco
No dia 10, fechou a 34,43, está 35,50. O que eu particularmente destacaria? Teste da LTA, praticamente o comprimento, ó, de uma simetria em V. Tá vendo que eu tinha traçado a primeira reta? A segunda é essa aqui, ó. Que às vezes eu uso o Broadcast, o Cartesian, um TradingView, ó. Praticamente aqui o comprimento. E agora uma movimentação importante, né? A YouTube, né, que eu tinha comentado ontem, que entre a compra e a venda eu compraria, né? Então, YouTube, por exemplo, ó, se nós colocarmos... Lembra que eu falei no cenário, se o setor bancário reagisse até o TH seria um pulo? Eu falei essa semana. Se a semana fechasse agora, seria uma alta de 1,59, um setor que foi muito judiado, essa história das fintechs. O que a gente vê em YouTube? Rompimento falso de 34,52, um possível fundo duplo. E uma pinça entre ontem e anteontem. Uma configuração bastante interessante. Aí temos Petro e Vale, né? Petro pode de repente subir na esteira do petróleo. A Petrobras não me passa aquela confiança. Eu acho que é até melhor fazendo aqui no a Petrobras no Cartesian. E o Corinthians joga amanhã na Florida Cup. Vai vencer o Atlético Nacional de Medellín e será campeão. Meu palpite 2-0. Bom, a Petrobras, no mundo das fadas, teria alvo em R$29. O mercado, muitos ativos que eu observei, estão indo quase nos alvos e aí eles não cumprem. Então assim, Petrobras é uma região propícia para formar um fundo. O camarada que entra, onde é que está o stop? Abaixo da mínima de ontem, 29,33. Se estopar, perde pouco, se der certo. Pega um movimento forte, mas eu não compraria. No caso da Vale, parece uma surpresa, né? Essa movimentação de hoje, mas nós já tínhamos adiantado. Isso aqui é um mastro bandeira, então, movimento natural. Se a gente observar o minério, eu até comentei sobre o minério acho que foi no cenário, no Telegram, ou foi no cenário. Olha o que diz aqui, pessoal. Minério de ferro, negociado no porto de Qingdao, na China, fechou em alta de 1,27% nessa sexta-feira, cotada a $97,58. Deve buscar os $100 mesmo, né? Que é um alvo que eu já trabalho há muito tempo, desde os 80. Após a Vale confirmar a interrupção das operações de uma barragem de rejeitos na mina de Esperança, que pode processar cerca de 1,2 milhão de toneladas de minério de ferro por ano, em meio à necessidade de uma avaliação técnica e obras para elevação da segurança. Além disso, ontem à noite, a mineradora australiana Rio Tinto informou que embarcou 327,4 milhões de toneladas de minério de ferro de seus poços na região de Pilbara, no noroeste da Austrália, no ano passado, queda de 3% em relação a 2018. Para 2020, a expectativa é de embarque em 330 e 343 milhões de toneladas, né? Então essa é uma razão. E nós temos um mundo verde. Aí, assim, o PIB da China, ele teve um crescimento mais lento em 3 décadas. Ele teve, só que se esperava coisa pior, né? Então, ó, o crescimento econômico da China, que desacelerou durante a maior parte do ano passado, manteve-se firme no trimestre final em meio à atenuação de tensões comerciais com os Estados Unidos. Muita gente fala o Estados Unidos, pessoal, é os Estados Unidos, nos Estados Unidos, estive nos Estados Unidos. A China tem tensões com os Estados Unidos, ok? O que o produto interno bruto, o PIB do país asiático, é uma expansão de 6,1% no ano cheio de 2019, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas chinês. Assim sendo, foi o ritmo de crescimento mais lento em quase 3 décadas. Pessoal, se o Brasil um ano crescer 6,1%, você não tem noção de o que aconteceria no comércio, na indústria, no consumo das famílias. Se R$500 de FGTS já mexe com o comércio, se a gente crescer 6,1%, seria algo absolutamente fantástico. Se a gente crescer 2% esse ano, já muda todo o cenário. Se a gente crescer 3%, seria uma loucura.
Que Deus abençoe o Brasil, assim seja e assim será. Então, contabilizando-se apenas o quarto trimestre, o PIB chinês cresceu 6%. Ok? Então é isso aí. E tem um outro dado importante, ó, que surpreendeu. Esse aqui surpreendeu. Ó, a produção industrial da China avançou 6,9% na comparação anual de dezembro, acelerando de um aumento de 6,2% em novembro. Disse nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas do país, NBS. O avanço de dezembro superou a mediana das projeções de 15 analistas consultados pelo Wall Street Journal, de alta de 5,9%. Foi muito acima, 1% a mais, observando-se a economia chinesa, é algo muito grandioso, né? Já as vendas no varejo saltaram 8% no mês passado em relação a dezembro de 2018, repetindo o aumento de 8% de novembro e batendo as projeções de crescimento de 7,8%. Os investimentos em ativos fixos nas áreas urbanas da China, por sua vez, avançaram 5,4% no cheio de 2019. O crescimento deste indicador da atividade de construção, acompanhado de perto, superou a alta anual de 5,2%, registrada no período de janeiro a novembro das projeções de economistas. Então, por essa razão, as bolsas sobem nessa sexta-feira, Taquivale, Petro. E agora a gente vai pegar a abertura da bolsa chinesa, sem antes fazer esse estudo. Esse gráfico da Natura, ontem eu acho que ele não estava equivocado aqui no... Ó, vamos colocar NT. Pessoal, alguns comentaram que o gráfico da Natura, a gente fez, sei lá, uns 30 estudos ontem. O pessoal comentou do gráfico da Natura e da Unipar. Da Unipar estava errado mesmo no cartezinho. Então da Natura acho que está correto, ó, 46,17. 46,20 aqui, 46,25. Então, ó, tá correto. Um gráfico em tendência primária, secundária e terciária de alta, ó. 9 candles em seguida aqui de alta, ó. 9 candles, então tá correto. Parabéns para quem tem Natura, uma situação boa para administrar a posição. Então o gráfico de Natura tá correto. No semanal nós temos 1, 2, 3 soldados brancos, são 3 marobuzus. E percebam como um pivô de alta, pessoal, isso daqui é uma... Eu nem vou contabilizar como destaques do dia nem nada, é mais para... Ontem... É que assim, o pessoal às vezes... A gente preza aqui, ó, 37,40, rompeu, foi embora, 37,41. Às vezes o pessoal chega e acha que está falando com um analista de corretora ou com algum subalterno, funcionário dele. E eu trato todo mundo muito bem, meus colaboradores, meus sócios, mas às vezes o pessoal chega e quer dar carteirada aqui no YouTube. Então aqui, se você vier na boa, com educação, com gentileza, você vai ser bem tratado. Se quiser chegar aqui apavorando, não é seu espaço. Então, como eu falo, nós somos uma família, uma comunidade. Então, por exemplo, Natura, o gráfico estava correto, tanto no Cartesian quanto no TradingView. Inclusive, um amigo do meu filho tem um caminhão dessa ação. Agora, esse gráfico estava errado no Cartesian. Só que assim, pode estar errado, mas chega na manhã, fala, professor, ó, o gráfico, como alguns fizeram depois, acho que tem um equívoco, tal, a gente vem e corrige. Então ontem parecia que tinha uma estrela cadente, mas não tinha ontem. Na verdade, 1, 2, hoje é o terceiro soldado branco. E veja que essa região rompida impulsionou os preços, ó, 37,85. Disparou, ó, subiu o volume. Então, assim, é uma situação de compra plena, mas eu administraria por mínima do dia anterior, ou até no intraday por um gráfico de 60 minutos, porque realmente está bem esticado. Tem uma teoria que depois de 3 soldados brancos ainda tem um longo espaço para subir. Eu, estatisticamente, penso que há controvérsias, então eu pegaria a média de 5, ou esse topo, ó, 42,37 no intraday, para mim seria suporte. Acima disso, eu manteria a operação normalmente, então está corrigido. Tá vendo? Ó, agora está correto. 43,28 subindo 3,17. Vamos conferir aqui. Então tá feito aí a questão da Unipar. 46,28 está certinho. Então falemos agora das bolsas americanas. Nós temos aqui o VIX.
O VIX sorrateiramente está abaixo da reta pescoço de ombro, cabeça a ombro. Se nós observarmos o VIX no semanal, está caindo 4,54, quer dizer, continua com viés de venda. E o Dow Jones, pessoal, viés de alta. Né? Na semana, se fechasse agora, fecharia com 1,77. Para os padrões norte-americanos é muito. Ó, tá acima da máxima de ontem. Vai ter uma correção lá fora? Vai, mas não tem sinal. Ó, S&P subindo de leve. Por que eu tenho tempo real? Porque eu assino essas bolsas americanas no TradingView. Daí a gente tem a Aurora Cannabis, vamos dar uma olhada, a ACB, que a gente tem acompanhado diariamente. Subiu muito esses dias, né? Na semana deve estar com uns 15% de alta. Tá mais ou menos no preço que eu comentei, 2,20 ali quando eu tornei a operação pública. Ó, alta de 27% na semana, fazendo um engolfo aqui, isso aqui é um bom sinal. Pô, eu falei da operação a 2,20, aí o pessoal começou a reclamar, eu vou estopar, a operação não tá dando certo. Pô, eu comentei que a operação é para um ano, pessoal, é para dezembro de 2020, então... Eu coloquei, sei lá, 7 ou 8 mil dólares no papel, 6 mil dólares, uma exposição pequena, né? Então é isso aí, talvez até aumente, sei lá. Mas é isso. E da LB ninguém fala, né? Kelly United Brands, que já tá com baita de um lucro desde que eu falei. Né? Eu falei dessa contração, só sobe, o pessoal não comenta. É da Aurora Cannabis. Então, por exemplo, assim, eu divulguei quando tava 2,20. Se você comprou, bater 2,20, sai e esquece a operação. Renda variável, até renda fixa varia, ó, 19,65. Ó, 19,46 tem um espaço legal, mas é um ativo lento, ó, rompeu um triângulo, teve pico de volume no rompimento, agora na correção reduz, isso é bom para compra. Então são exposições que eu tenho lá fora. E aqui no Brasil, a gente acertou na veia CIA, acertamos Bradesco, aquele alvo de R$9 na Cielo, e agora a gente tem CVC. Por enquanto não foi, está mais ou menos no patamar que a gente achou que era interessante, mas não está desenvolvendo, simples assim. Né? Simples assim. E como destaque do dia eu vou colocar Cielo também, que é uma ação que está deixando os investidores aí de cabelos em pé. O que dizer sobre Cielo, né? Elas entram como destaque hoje. Cielo teve uma grande barra na semana passada e essa semana está caindo 0,68, semana passada caiu 12,5. Umas observações, essa região é de suporte, ó, 7,23, está exatamente nele. Teoricamente é uma correção na parte baixa para ter uma pancada para baixo. Eu acho que o Bradesco quer pressionar o papel depois para fechar capital, uma leitura que eu tenho. Só que é uma região de suporte, ó, 7,23. Aqui tem outro suporte, 7,29. Se tiver acima, pode configurar um rompimento falso desse fundo. Ademais, nós temos o 7,39. Para mim, se romper, teria uma alta pelo menos até uns 7,80, R$8, onde tem um gap. É minha visão sobre a Cielo. Ok? Maravilha. Vamos falar de juros então, depois a gente faz os pedidos do YouTube. Juros, 6,380, trabalha sobre um canal de baixa numa região de suporte. Eu acho que é mais provável que teste a parte de baixo do que a parte alta do canal. Ok? E aí façamos então pedidos do YouTube. E hoje, pessoal, não vai ter radar. Eu estou envolvido com a minha equipe no negócio da imersão. A gente está vendo até quando vai assessoria, bônus, criação de página, uma série de pormenores, tudo que a gente pode oferecer de melhor para a galera. Logo, logo a gente começa a pegar pré-lista, aulas ao vivo 24 e 25 de março, se programem aí. Então, eu não vou... Aí eu faço uma parte do informe de ações que eu mando no final de semana, tá? Eu não vou realmente conseguir fazer o radar mais tarde. Eu mandei tudo normalmente, o grupo do Telegram fechado e gratuito, relatórios, os informes fechados, o cenário. Tô fazendo aqui, orientei todo mundo, só que realmente à tarde eu vou pegar para definir. Não deve mudar muita coisa daqui para tarde. Então o primeiro pedido do YouTube é Leli Blanc.
Lely Blanc é aqueles casos, né, de ações com baixa liquidez que revivem em momentos de bull market como a gente tem. É que assim, a imprensa traz uma energia, uma vibe tão nefasta, tão negativa, que parece que o mercado está na mínima histórica e não na máxima histórica. Mas a gente está num bull market, né? Então, ela deu compra nesse dia aqui, ó, no dia 15 de janeiro, rompeu um triângulo. E eu colocaria esse gap como alvo. Onde está o alvo? 20 com 27. Quanto que ela bateu hoje? 20 com 38. Eu teria entrado aqui para uma guerrilha e realizado o lucro, está deixando uma estrela cadente. Eu nunca sei o código desse ativo, é Unicasa, é um outro pedido do YouTube. Unicasa, fabricante de imóveis, segue aí um momento de melhoria no consumo. Tendência de alta muito forte no curto e médio prazo. Para quem gosta de segurar posições por mais tempo, o stop seria 5,88. Mas, putz, deixar cegar ali para sair, né? Como é que eu faria, pessoal? Mínima do dia anterior. Qual que é a mínima de ontem? 6,40. Se eu perceber que vai fechar abaixo, lucro no bolso no final do pregão. Porque foi fora da banda, vários candles, agora está trabalhando dentro da banda, é sinal de topo. Pelo menos uma realização parcial. O pessoal pediu o Apple como pedido do YouTube, eu tenho o ativo, inclusive, na minha carteira. Eu penso quase todos os dias em realizar lucro em Apple, mas aí se olha o gráfico, a média vai acompanhando o preço, só tem candle verde, ó, pra vocês terem uma ideia. Desde agosto tem um doji e um candle vermelho no semanal, quer dizer... É exagerado, pode ser meio irracional, euforia, mas pessoal, é a tendência. Por que eu vou vender se o ativo? Então é isso. Inclusive eu tenho em carteira, é uma das minhas 10 ações americanas. Aí tem Hering, que é uma ação que me agrada muito, uma marca que me agrada, nós aqui em casa gostamos da Hering. Eu lembro quando eu era garoto, há um bom tempo atrás, eu tenho 41 anos completos, dia 13 de 1 essa semana. A Hering praticamente fazia camiseta branca. A gente usava para uniforme escolar, foi uma revolução na empresa, assim como a Havaianas, né? A Havaianas era um chinelo, uma sandália marginalizada, as pessoas às vezes tinham vergonha de estar com uma Havaianas no pé, soltava, tira embaixo, botava prego, ficava amarelada, é uma empresa que teve uma revolução também, é o Novo Brasil, né? E Hering já é um gráfico enrolado. Movimentos, por exemplo, aqui tem ombro, cabeça, ombro, rompeu e não foi. Se a gente observar, tem uma LTA um pouco mais longa. É uma ação que eu acho pouco interessante diante de tantas... Estou vendo agora que o Bolsonaro demitiu o secretário da Cultura. Agora, se você se baseia nessa LTA e você tem posições mais longas pelos fundamentos, pela liquidez da empresa, faz sentido. Ok? E aí, por fim, IRBR3 é uma empresa absolutamente fantástica, bem administrada. As correções são oportunas. Aqui deu uma compra de ouro, ó. Não canso de falar, o rompimento falso de 34,65. Esse candle negou o outro, fora da banda, dentro da banda. Pinça de fundo. Aqui tinha uns 5 motivos para comprar. E agora é administrar. Não está no momento ótimo na minha visão. Ok? Maravilha. Então falemos de BOV, BOVA11. Aqui eu estou vendo o BOVA11, aí eu vou colocar uma outra plataforma aqui no meu celular para conferir se está tudo certo. O BOVA11 está 113,50, subindo um pouco mais de 1%. Acima de 113,40 nós temos um pivô. Ó. Eu vou circular aqui para vocês verem o que é o pivô. Pivô é o seguinte, ó, eu tenho um fundo, aqui foi um rompimento falso de 111,23, aliás. Aí eu tenho um topo, aí corrigiu. Aí eu tenho um fundo mais alto que o anterior. Né? Cara, eu não consigo copiar uma elipse no Cartesian. Agora foi. Então aqui é uma cabeça de pivô.
Uma vez acima de 113,40, eu acho que tem condições de romper o 113,84 e tocar a máxima histórica. Lembra daquela minha teoria no início da semana que nós tínhamos um V, ó, candle do meio, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Será que hoje vai tocar a máxima histórica? Acho que não. Mas se fechar perto aqui do 113,84, semana que vem acho que vai. É essa impressão que nos passa, né? No caso do Ibov, como que fechou semana passada, dia 10? 115,503. Na semana tá subindo. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Ibov. Colocar um semanal aqui do Ibov, ó. Ó, 2%. Então tem esse cenário nefasto negativo, ó. Dia 10. 115,503. Então não tem uma cara de pivô? Tem. Precisa ficar acima de 117,705. Quando eu falei que isso daqui era um V, que a gente teria teste da máxima histórica nos próximos dias, novamente o pessoal falou que eu era louco, me criticaram. Agora sim, pessoal. Aqui, ó, são 5 candles. Esse daqui é o candle do meio. Não necessariamente vai subir 5 dias seguidos. Tem a questão de volume, volatilidade, mas está rompendo o pivô e mirando a máxima histórica. Tá ou não tá? A não ser que hoje caia tudo no final, tal, mas condições normais. Né? Aí nós temos o mini índice. No caso da cabeça, aqui teve um rompimento falso, 115,770. A cabeça do pivô, 118,100. Tá rompendo. Aí tem uma barreira intermediária, porque não está tão recente na memória, 118,570, rompendo mira máxima histórica. Colocando aqui um intraday, nós tivemos um rompimento falso, claro, aqui de 116,525, subiu o gap de fuga, deixou essa região de 117,500 para trás, rompeu 117,975, topo que gerou toda a queda no dia 15, e tem um grande desafio em 118,100 e também aqui, ó, 118,260. Então, esses pontos, uma vez rompidos, pela inversão de polaridade da análise técnica, eles se tornam suportes. Está distante de média, então deve enrolar, corrigindo o tempo até no preço por aqui. Falando da estrela da semana, o dólar. Quanto que fechou o dólar no dia 10? 4.101, agora está 4.082, uma alta de 2% de 80 pontos. Bom, na ausência de leilão do Banco Central, o dólar mantém essa posição viva, ele é o Jason. Ele está numa situação que favorece uma correção, talvez um pullback dos 4,100. Na ausência de leilões, é difícil saber o que o mercado vai fazer. Se tiver leilão, acho que pode empurrar uns 30, 40 pontos para baixo. O Banco Central não se manifesta, simples assim. Observando, pessoal, um gráfico de 30 minutos, eu acho que essa linha de tendência na região de 4,100 é uma séria candidata a uma correção. Aí o que eu fiz? Eu tracei uma outra aqui pontilhada que foi perdida. Dá uma ideia aqui de rompimento falso do 490. Aqui seria admissível pensar o seguinte também, ó, cabeça, ombro. Pô, mas de novo, pessoal, professor, uma ideia de oco no dólar? Onde é que está a neckline? Putz, talvez no 4164. Mas aí faria sentido, de repente, pessoal, tirar essa LTA e traçar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Concorda comigo, sim ou não? Aí essa seria a neckline. Né? Talvez faça sentido. Então é isso, ok? Pessoal, descrição do vídeo. Tem tudo que a gente estudou, canal do Telegram, seja bem-vindo à bolsa e o link para o nosso site para assinar o cenário. Excelente final de semana, eu volto na segunda-feira aí com na mira do trader, Telegram, cenário, de repente cenário em vídeo. Saúde e paz a todos, um ótimo final de semana. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!